A fotografia que eu trouxe, tenho aqui um ano, 1948, eu nasci em 47, e tenho um laço na cabeça. E o engraçado desta fotografia que eu escolhi é que eu só me deixava fotografar pintada. Já tinha desde pequenina o vício da pintura nos olhos. Nos olhos não foi possível porque era muito pequenina, mas o batom eu não dispensei. E está engraçada a fotografia porque tenho o batom numa das mãozinhas. Porque eu ainda por cima queria ficar com o batom. Isto com um ano. Estou com um vestido de organza, umas botas, que na altura usava-se, branquinhas, e o laçarote também é de organza, igual ao vestido. Por aí fora fui crescendo e fui tirando os laços e tudo que dizia respeito a uma menina, virei Maria Rapaz. Até entrar nas Belas Artes. Depois é que tive o gosto, estava tanto frio, vim de Angola para o Porto, comecei a pôr chapéus para me protegerem, até hoje. Que saudades eu já tinha da minha alegre casinha, tão modesta como eu. Como é bom, meu Deus, morar assim num primeiro andar, a cantar vindo do céu. Chama-se Gracinda Candeias e a África a viu nascer no dia 17 de maio de 1947. De Angola guarda os espaços, as cores e o tempo. Nadou muito em competição e quando pinta um quadro grande mergulha nele como numa piscina. É pintora, cenógrafa, performance, artista de arte pública, também de moda e sabe o valor que o corpo tem. Já tinha a pintura em casa quando nasceu o pai José Marques Candeias. Com 22 anos faz a sua primeira exposição individual no Porto, a jovem que foi uma pintora acidental. Vibrou e viveu intensamente o 25 de Abril e talvez por isso e por se sentir livre é pioneira na chamada body art. Na Bienal de Vila Nova de Cerveira, em 78, provocou uma explosão num certo conservadorismo no que respeita à libertação do corpo e à festa dos sentidos. Viajou por paragens diversas, mas Paris foi a essência do que viria a ser a sua carreira e a assinatura inconfundível da sua obra. Gosta de cores suaves, mas também pinta com tons fortes, quando olha para o mundo com olhos de esperança e luta. Quando perdeu o seu espaço de 45 anos nos escuros céus, escreveu um texto de desilusão e de falta de reconhecimento. Refugiou-se em casa, mas as suas mãos, que um dia a atraiçoaram, quase pondo fim à sua paixão pelos pincéis e pelas tintas, trouxeram-lhe uma segunda vida. Ama pintar sobre papel e vive um tempo de consagração produtiva. Expôs sobre o tema 50 anos de Abril. Em Espanha participou num projeto sobre body art, O Poder em que Saltamos Juntas. Partilhou depoimentos na obra de 50 anos, 50 vozes, 50 mulheres e continua a trabalhar. 500 exposições por todo o mundo. Dezenas de prémios representam a vida desta pintora acidental. A nossa conversa será feita em tons de rosa, pastel e terra forte, com aromas africanos. Tem mais alegria. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Gracinda. Olá, Júlio. Que bela Olá. descrição. Um resumozinho de uma carreira enorme que Já é vai tua, nos não é? 50 e tal. Exato. Mas já lá vamos. Eu agora quero ficar contigo em África. Vamos começar por África. Quais são as memórias que tens de África? Porque, apesar de tudo, vieste com 18 anos, deves-te lembrar muito bem do que é nascer e crescer em Angola. Angola, África, está marcada para o resto da minha vida, não é? Porque aqueles espaços enormes, as cores, o pôr do sol, a terra, o cheiro da terra
quente depois de uma grande chuvada, as queimadas, os rituais que eu assisti também dos negros, tudo isso contribuiu para fazer de mim uma pintora marcada pelo tempo, pelos tempos. Aliás, já vou falar disso, fui educada em 3 tempos. E a cor, sobretudo da África, é inigualável. Então os pôr de sol são únicos, eu penso, do mundo inteiro. Eu sei de um episódio em que tu percebeste o que era o fator tempo em África. Conta-nos. O tempo, antes de eu falar do tempo, queria dizer que tive um desapontamento enorme quando cheguei ao Porto, porque uma pessoa que vem da África pela primeira vez, eu saí de um planeta para outro planeta. Foi duro, muito duro. Mas aguentei 4 anos, foi até o curso geral. Para tirares o curso. Exatamente. Voltando à tua pergunta dos tempos, eu fui uma privilegiada. Só em Paris é que descobri que fui privilegiada, porque estava já a ficar um bocado, como se diz, um bocado nervosa, e isso já estava a transportar para a minha pintura esse nervosismo e esse mal-estar. Até que uma pintora amiga francesa me disse: conta a tua história, tens que ir para a África outra vez, porque esses tempos têm a ver com a África, e eu vou passar a contar. O tempo dos relógios que tocavam era cada disciplina na escola. Portanto, é o tempo 50 marcado, minutos e 10 minutos de intervalo. Marcado, exatamente. A seguir, o tempo do recorde, que é a alta velocidade, que eu comecei a nadar. Campeã de natação. Não, eu não fui campeã. Eu fui selecionada entre as 5 melhores recordistas de Angola. Atenção. Pronto. Ia para lá se não fosse para Belas Artes. Ia a caminho disso, mas interrompi. O meu treinador não gostou nada de eu trocar uma profissão menos efêmera, não é? Pela pintura, pelas Belas Artes. Mas voltando a isso, o recorde marcou um tempo de velocidade. E o mais prazeroso, e que me influenciou muito na pintura, é o tempo dos rituais africanos. Nós vivíamos no Bungo, antigo, não sei o que é agora esse bairro, que é o centro de Luanda, mas que também tínhamos vizinhos negros. E como tínhamos um quintal imenso, havia umas árvores em que, na 7ª árvore, eu armada em macaco, eu e o meu irmão, pulávamos e sabíamos que na 7ª árvore, ao descer, tínhamos um terreiro dos negros, que faziam rituais à noite. Claro que os meus pais nunca souberam que nós fazíamos isso. Portanto, íamos às escondidas e fomos adotados por essa família negra, que entretanto acharam-nos piada, porque tínhamos pai 9, 10 anos, por nós estarmos encantados só de ver o fogo no meio, eles todos na roda e sem fazer nada. E eu dizia: o que é que vocês estão a fazer? Estamos à espera do tempo. Que era uma coisa para nós. Não temos. Não tínhamos, e eu gostava daquilo. No segundo ritual, eu perguntei: e o que é hoje? É a festa da menina que foi menstruada pela primeira vez, com 10 anos. Vamos escolher o marido. Era outro ritual também que levava o seu tempo. Depois, noutro ritual, era à espera do quê? Da lua, porque eles já sabiam que a lua, em determinada fase, era bom para o crescimento do milho, da sua agricultura, que eles eram agricultores também. E depois havia também algumas coisas mais pesadas, que eram uma espécie de feitiço, que eu aí resguardei-me um bocadinho. Não quis saber muito porque tive um bocado de medo com 10 anos, é um bocado receoso, mas ficou-me isto na cabeça. E pronto, isso tudo foi muito, muito enriquecedor para o meu crescimento, sem eu perceber. Até aos teus 18 anos, houve uma altura, ou alguma altura, em que tenhas sentido que havia colonizadores e colonizados. Sim, eu senti isso através dos brancos, de alguns que tratavam mal os negros. Em miúda, eu já me apercebi um bocado disso, mas eu fiquei com mais consciência quando acabei o curso de Belas Artes e voltei a Angola. Aí eu contactei com todos os movimentos. Na altura havia a FN lá, MEP lá, UNITA, todos eles. E eu, curiosa como era, eu quis falar com todos eles. E ingenuamente andei a distribuir
tudo o que eles tinham para a sua proteção. E fui perseguida. Eu fui perseguida pela PIDE. Aí eu tomei bastante... Eu tinha 23 anos na altura. Tinha uma consciência mais política do que se estava a passar. E o meu pai, felizmente, era uma pessoa muito bondosa e que ajudava os negros a escrever até muitas vezes contra os brancos. Portanto, fazia documentações que eles precisavam, e então chamavam-lhe o Papá Candeias. E a minha mãe, já vivendo noutra casa cozinhada pelo meu pai, dizia assim: olha, ao fim da tarde, lá vêm os teus filhos, os outros teus filhos africanos. E então eu fui habituada a ter, no fundo, a minha família protegia os maus tratos que alguns brancos, infelizmente, infligiam, não é? Isso determinou a tua vinda para a metrópole. Que ideia é que tu tinhas da metrópole? Era uma ideia de um postal, porque nós estudávamos rios que não conhecíamos. Às vezes neve, que diziam que havia neve nessa altura, estou a falar dos anos 50, não é? E anos 60, sim, anos 50, preparação, sim, para Portugal. E sabia que era um país muito pequenino, mas nunca pensei, quando cheguei, como estava habituada a grandes planícies em Angola e tudo era muito grande, lembro-me que fiquei estupefacta com a rua, por exemplo, da Rosa, que eu percebi que o meu carro não cabia lá. Eu tinha um carro pequeno, mesmo assim eu estava tão habituada às grandes... Isso já em Lisboa, não é? Já em Lisboa. Quando ias comprar material para então pintar, a tela, nessa altura os carros tinham também um tejadilho que podíamos armar e pôr lá a tela grande. Toda a gente se ria lá no bairro Alto e dizia: o carro vai voar. Porque realmente era a tela quase que raspava as paredes da Rua da Rosa. Portanto, para mim, a diferença de espaço foi marcante, porque quem vem de uma África tão grande, tudo era enorme, e Portugal é tão pequenino, as pessoas também eram tão sisudas, nós éramos todos abertos, muito de grande à vontade, e isso no Porto, sobretudo, traumatizou-me até um bocado. Foi difícil. Olha, já no Porto, e a estudar as Belas Artes, eu constatei que participavas de uma forma muito ativa em discussões filosóficas sobre várias questões, e algumas delas muito práticas, tinham a ver com o ensino, com o tipo de ensino que se exercia na altura. O que é que tu contestavas? Eu vinha com o verbo fácil, como se costuma dizer. Nós em Angola dizíamos tudo o que pensávamos. Fomos habituados a isso. O meu pai era um liberal, a minha mãe era pior. Ela punha-nos tento na língua. Mas o meu pai, como me dava toda a liberdade, nós falarmos aquilo que pensávamos, eu vinha com esse hábito, e quando cheguei ao Porto, às Belas Artes, imagine-se, em 1964, um Porto bem cinzento, e ainda por cima era muito machista, não é? Uma mulher não podia estar ali a fazer perguntas. E eu perguntava porque é que a escola, o professor, por exemplo, não ensinava e não dizia aquilo que eu estava a ver, que ele não percebia, ele próprio, o professor, não percebia porque o teor das minhas perguntas. Eu disse: olha, eu vim aqui para uma escola para aprender, mas pelos vistos o professor não quer ensinar, porque se é pintor, porque não fica mais fácil o senhor pôr uma pincelada em vez de me estar a explicar teoricamente daquilo que eu não estou a perceber nada. E ele achou que isto era uma rebeldia e que eu fui considerada na escola por vários professores e proibida de entrar nas aulas porque era contestatária. Eu contestava tudo o que eles diziam, mas no fundo não era o contestatar gratuito, era querer perceber o que é que eles estavam a dizer. E o que eu senti nos meus colegas é que parece que era vergonha não saber o que se estava ali a desenvolver. Eu disse: vergonha? Então, mas estamos numa escola para aprender? Ou estamos para dar a noção que já sabemos alguma coisa? E quando foste Nós não professora? sabemos nada. E quando foste professora?
Quando eu fui professora, eu Isto é fui... aqui um grande salto no tempo, mas Sim. aproveitei este momento. Sim, sim. Quando foste professora, Quando fui professora, eu era mais qual era a liberal. tua pedagogia? Era liberal e depois também acarretei com alguns dissabores por ser tão liberal, porque houve alunos Ensinaste que fizeram testas, umas não foi? partidas de educação E visual. educação visual. Sim, e quando chegou a geometria... mas eu antes de chegar ao professorado, porque tenho algumas coisas para contar, queria dizer, voltar às Belas Artes, que os professores, quando me fecharam a porta, autenticamente disseram: não a queremos cá, ela é uma contestatária e vai desestabilizar aqui o ambiente. E isso aconteceu com 3 ou 4 professores. E eu fui ter com o diretor, porque o diretor da escola era o Carlos Ramos na altura, muito avançado no tempo, e chamou-me porque eu não fui lá por livre vontade, foi ele que me chamou e disse: olha, miúda, sabes o que é que eu tenho aqui? Eu disse: senhor diretor, não sei. Todos esses papéis que aqui estão são de ordem de expulsão da escola. E eu fiquei muito admirado e ele perguntou: o que é que andas a fazer? Eu disse: eu quero trabalhar, senhor diretor, mas eles não me explicam. Eu só pergunto. Então ele resolveu falar com os professores e perguntaram sobre mim, quem eu era na realidade. E disse: ela é uma contestatária, mas trabalha por 6. Ela é mal criada? Não, não é. Então, se ela não é mal criada, trabalha imenso, é contestatária. A rapariga vem lá da África, deixem-na contestar. Eu não a vou expulsar por isso. E então voltei para as aulas e disse ao seu diretor: eu não sei se eles me deixam entrar. Então eles que venham ter comigo. E ainda estávamos nos anos 60, final Nos dos anos anos 60, exatamente. Isto para mim foi violento, porque os meus colegas não me apoiaram, porque achavam que estávamos a ser prejudicados. Eles estavam a ser prejudicados, eu não, porque eu queria esclarecimentos, não é? E foi um bocado violento. Olha, e entretanto, faz a primeira viagem a Paris. Sim. Não foi ainda de residência, mais tarde vieste a ter uma residência mesmo em Paris, e acho que Picasso te deu um bocadinho a volta à cabeça. Deu completamente, não só o Picasso, mas o Toulouse-Lautrec. Porque até lá, o Toulouse-Lautrec, pelas cores, muito fauvistas, aliás é do movimento fauvista, eu estava habituada a ver livros, e ver livros, as estampas não têm nada a ver com o real. E então fiquei tão entusiasmada, e o Picasso pela parte da África, porque ele Exatamente, também se inspirou. Tu encontraste com a magia da arte africana através de Picasso, não é? A tal magia dos rituais. Voltando atrás, quando eu tinha 10 anos. E encontraste isso em Picasso? Encontrei essa magia que eu vivenciei nesses tais rituais, voltando cá atrás muitos anos em África, não é? Portanto, isso já não era nada desconhecido para mim. E entretanto, aos 22 anos fazes a primeira exposição individual no Porto. Sim. O que é que tu mostraste às pessoas? Foi uma exposição contra a minha vontade. Eu não queria fazer essa exposição. Foi a minha mãe que, entretanto, vieram da África, porque soube mais tarde que eles receberam uma carta a dizer que a sua filha está louca, venham-na buscar. E eu, tudo por causa das contestações, lá estão, o mesmo problema. E eu achei estranho ver os meus pais ali e dizer: vieram buscar, mas eu ainda não acabei, tenho que fazer a tese. Tive que fazer a tese a correr, porque eles, eu percebi, eu realmente estava muito cansada, porque foi uma luta até ao fim. Foram 4 anos de luta, até que no final as pessoas já diziam: a senhora tem toda a razão, já nem me queriam ouvir. E essa exposição foi organizada pela minha mãe, porque a minha mãe, ao ver o trabalho, tanto trabalho que eu fiz, tanto trabalho, que diz assim: nós não temos dinheiro para levar isto tudo para Angola, isto é uma tralha que nos vai custar imenso dinheiro no contentor. Resultado, eu cheguei, quer dizer, eu fiquei tão chocada com aquilo, disse: então o meu trabalho, que eu dei o sangue, dei tudo, é uma tralha. É uma tralha. Ainda por cima a minha mãe queria despachar, e foi ela que nas minhas costas organizou essa exposição. E sabes o que é que aconteceu? No dia seguinte, como foi à minha revelia, eu fui às Fontainhas e comprei metros e metros de pano cru. Tapei os quadros todos. Eu disse: eu tenho vergonha, isto é tão pessoal, é tão meu, eu nunca pensei... Não querias mostrar? Eu não queria fazer... Eu estava ali à espera, eu dizia mesmo às pessoas: eu estou aqui para o canudo.
porque com este canudo eu vou dar aulas. Portanto, eu não pensava nunca expor aquilo que era tão meu, não é? A tal pintora acidental. Acidental. Foi um acidente. E fiquei com esse episódio, eu fiquei 1 ano e meio sem poder pintar. Completamente, traumatizou-me completamente. Mas, no entanto, logo a seguir dás um salto para um outro tipo de coisa que também te fascina e sobre a qual iremos falar. Porque estamos na presença de uma artista, que não é apenas uma artista da pintura, das artes plásticas. É que envolveste com o teatro e vá-te fazer cenografia para o teatro, nomeadamente para a Casa da Comédia. Exato, com o Filipe Laféria. Exato. Como é que aconteceu isso? Eu dava muito com as pessoas do teatro, porque eu tenho que dar aqui fazer aqui um recuo, que é assim, eu quando fui para Angola com os meus pais para me curar da tal loucura que eles diziam que eu estava louca, estive lá só 1 ano e pouco, não me adaptei, vim para Lisboa, que foi sempre a cidade que eu sempre gostei. Quando fui para o Porto, fiquei com aquela ideia da Ville Blanche, que é a luz toda, lá voltamos depois às cores que já falaste há bocado, que é dedicada a Lisboa. Aqui vi a primavera pela primeira vez, porque em Angola só há 2 estações. Aqui havia 4, já não há. E isso extasiou-me. E eu, ao conhecer, eu não conhecia ninguém quando cheguei a Lisboa. Andei também num carro, um carro pequenino, já não me lembro se era um Fiat em terceira mão ou o que é. Tive a mania dos Fiat durante algum tempo. E eu andava com o mapa na mão, na Avenida da Liberdade, a perguntar onde é que era a Brasileira do Chiado. E onde era a Escola de Belas Artes, porque faltava-me 1 ano completo, 5º ano. Eu com 4 anos, o curso geral, já podia dar aulas. Mas eu queria acabar E foi, tudo. portanto, em Lisboa que terminaste o curso? Foi em Lisboa que acabei, apesar de o curso geral já era considerado o curso. Portanto, eu tive 2 notas e dois diplomas. O diploma do curso geral e o diploma do curso complementar, chamava-se assim na altura. E foi na Brasileira do Chiado que eu conheci as pessoas mais incríveis, desde o Ari dos Santos, a Natália Correia, já lá vamos em que situação é que eu conheci, foi pela mão do Ari dos Santos, e muita gente que me seduziram para ir para as tertúlias que eu não conhecia. E foi aí que tu encontraste os surrealistas? E foi aí que eu encontrei os surrealistas. Já falamos o Cruzeiro Seixas, o Mário Cesarini, o Henrique Leiria, o Mário, eu dava muito bem com ele. Aliás, eu dava boleia, eu fui para Cascais, ao pé do mar, viver, e dava boleia a todos. O António Arial, Pois, depois também, dava boleia ao Henrique Leiria, Mário Henrique Leiria, exato, e nós encontrávamos na Galeria São Mamede, íamos ter com o Cruzeiro de Seixas, e aí também conheci aquele pintor que também era do grupo, o Cesarini. O Mário Cesarini. O Mário Cesarini. Ora bem, o Mário Cesarini, eu assisti a uma pintura dele, ele a pintar. Fomos em grupo, claro que só assim é que era possível eu ir. Ele tinha ateliê ali para os lados de, como é que se chama aquela rua? Dom Pedro, ou o que é? E vejo o Cesarino a pintar e de repente agarra numa mangueira com água e põe naquele quadro a desfazer a pintura. E eu digo assim, olha, eu com tanto rigor nas belas artes e vejo uma coisa destas, mal sabia eu que mais tarde eu iria fazer também essas experiências, não é? Mas voltando à tua pergunta, que eu esqueci-me, a tua pintura tinha sido influenciada pela vivência com os surrealistas, já disseste que não? Não. Foi mais, atraiu-me mais a parte filosófica deles, e eu tinha uma grande admiração por eles todos, mas com quem eu me dei muito bem, muitíssimo bem, foi com o Mário Henrique Leiria. Tivemos aí, talvez por isso eu chego então à Casa da Comédia, lá está, por causa do gin tónico. E na altura os contos do gin tónico e os novos contos do gin tónico. Exato. Aí eu ajudei, eu não fiz propriamente o cenário, eu ajudei, foi o Filipe Laféria a fazer um cenário, porque estávamos muito atrasados, estavam eles, eu não pertencia à companhia, estava lá de passagem porque eu era uma abelhuda, gostava de frequentar, além dos filósofos surrealistas, eu andava também com os artistas do teatro.
Portanto, eu gostava era dos bastidores. Eu sempre gostei dos bastidores. E então, eles convidaram-me e disseram, olha, então vamos ver os ensaios da peça tal. E até que fui chamada pelo Vasco Margado para fazer uma cortina. Exato. Portanto, também andava nos bastidores da revista. Conhecia... Você gostava de dizer, tu és uma artista, independentemente da artista plástica, é alguém que tem o teatro nas veias, mas já percebi que não é para estares à frente do Não, palco. isso não. Eu conheci a Maria José Bonperrin, que me influenciou bastante, depois na aquisição do Ateliê dos Corcheiros, que é outra história engraçada. Foi ela que me ajudou a descobrir e já conto isso. Olha, Mas como é que as voltando... pessoas reagiram, já há bocadinho eu tinha referido isso no texto inicial, reagiram à tua provocação, digamos, se calhar mesmo, exatamente da Bienal de Vila Nova de Cerveira. Isso Quando foi... faz uma performance... Eu não sabia, eu sinceramente não sabia que isso ia dar esse sururu todo, como se diz. Na verdade, eu estava a esconder uma doença que quem me descobriu, quem me alertou foi a Natália Correia. Quando olhou para mim disse, a menina tem bócio. E eu fui aos médicos, os médicos diziam, não tem nada. Eu disse, doutor, não há nada como fazer uma análise. E foi o início, o médico até ficou espantado e disse, realmente, você está com o início o bócio que é aqui, como é que se chama isso? A glândula. Exatamente. Não. Pronto. Estavas com tiroidismo. Tiroidismo, exatamente. Levei 4 anos a curar isto, não é brincadeira. E eu, quando me libertei, que isto foi... esta história da performance tem a ver com a minha doença. Quando me libertei, isto é, voltar ao corpo, não, porque eu estava muito gorda, porque o tiroidismo, quando está parado, a pessoa engorda, e eu andava com vestes largas pretas para ninguém perceber que eu estava cada vez mais, até com um copo de água engordava. Finalmente, quando foi a Bienal de Cerveira, em 78, eu estava como é a Crisalda que fica depois borboleta. E digo assim, vou fazer a festa dos sentidos. Festa dos sentidos. Eu nem pensei nas consequências, eu disse, eu vou mostrar o meu corpo. E vou mostrar o meu corpo de uma forma... Até a Clara Menezes, que eu estava em casa dela, que era ali perto da Cerveira, diz assim, tu atreves-te? Atrevo-me. Então faz lá. E eu fui, encomendei tudo o que tinha que encomendar, os panos que eu pintei, eu ainda estava sozinha, porque depois formei um grupo. Os dias positivos. Os dias positivos. Com o João Dávila. Com o João Dávila, o Michel, a Leonor Beltrán, a Adelaide Colher, que eram as bailarinas, e depois entraram os músicos, que é um grupo de músicos, mas tudo música feita com instrumentos, chama-se isso música, não há instrumentos. Só acústica? Sim. Acústica. E nessa altura, quando eu fiz essa performance sozinha, não pensei de facto nas consequências. Para mim, eu até fiz um texto e expus este texto lá em Vila Nova de Cerveira, na parede onde eu fiz essa performance. Eu dizia que era a libertação dos sentidos. Só que o povo, apesar de estarmos em 78, já tinha havido o 25 de Abril, as pessoas não estavam preparadas e acharam que aquilo era um grande escândalo e era a expressão da minha nudez. Mas não, porque tinha cor, tinha pintura, tinha um quadro até... Eu pintei 5 metros de pano cru e mandei pôr umas rodelas aqui à volta, só se via o peito. Portanto, eu não era assim a nudez total, era só um bocadinho. E a festa dos sentidos. Eu expliquei tudo, eu estava a festejar o meu corpo, mas as pessoas olharam isso para outro lado. E a outra performance da Estação Nacional de Belas Artes? Isso foi... com plástico. Já com o Zé Fabião, que me fotografou no ateliê. Fiz várias fotos em que apareceram depois com o grupo, quando fiz as grandes... o grupo que eu constituí dos dias positivos, essa da Sociedade Nacional de Belas Artes, já havia um grupo, portanto, que se formou na segunda Bienal de Cerveira. Pediram-me, o João Dávila, o Michel, disseram, olha lá, não queres entrar no grupo? Não queres fazer um grupo? Aliás, não é entrar, fazer o grupo. Eu disse sim, e vamos para a frente. E andamos 5 anos por esse país fora. E essa performance que tu estás a referir, que dizes que é um plástico, não, era papel celofã.
Metros e metros e metros e metros. O que é que eu queria? Que aquilo desse a noção, a impressão da água. Porque a água, lá voltamos à natação, a água faz parte também do meu ADN, não é? Porque eu aos 6 anos já estava a nadar, quando o meu pai me ensinou a aguarela. Portanto, está tudo ligado. E aí, nas performances, lá vem a água atrás e cobri-me com aquilo, pensando e chapinhando no papel. Portanto, isso deu origem à body art, que mais tarde, muito mais tarde, recentemente, a curadora, uma italiana, a Giulia Lamoni, veio ter comigo. Eu fiquei espantada, que me diz assim: eu quero falar consigo para uma exposição que vamos fazer no IVAN, em Valência. Você, segundo eu vi na net, é a primeira mulher de Portugal a fazer body art. E eu fiquei muito admirada e disse: tem a certeza disso? E ela disse: tenho, porque eu analisei tudo na net. Eu disse: olha, que eu fui a primeira eu não tenho a certeza, mas que eu fiz sim, há 50 anos. Há quase 50 anos, é verdade. Não há 50, talvez há 40 e tal. E participaste nessa exposição em Valência. O prazer em que saltamos juntas. Ora, e entretanto vamos falar de Paris. Agora, Paris, em termos de residência, tiveste 2 grandes mestres portugueses em Paris contigo, não é? Sem dúvida. O Júlio Pomar e o Eduardo Luís. Exatamente. O que é que aprendeste? A história de serem 2 tem também a sua piada, porque é assim, eu fui apresentado ao Eduardo Luís pelo Brito da 111 numa exposição que ele fez cá em Portugal. E como eu aprendi muito bem, apesar dos professores, enfim, foram o que foram, mas eu acabei por aprender a trabalhar o óleo muito bem. E o que me captou no Eduardo Luís e que eu fiquei espantada foi a maneira como ele trabalhava o óleo. As cores, o vermelho, o preto e o branco, que é difícil, mas as pessoas não imaginam. E eu olhei para o Eduardo Luís e disse: eu admiro imenso a sua pintura e, sobretudo, a maneira como você trabalha estas cores, que eu sei que são muito difíceis. E ele imediatamente diz-me assim: miúda, eu ensino-te tudo. É só apareceres em Paris. E eu fui e perguntei, porque eu estava a pedir a bolsa já há 15 anos, para a Gulbenkian. Primeiro ia para Londres. E tinha escolas que me recebiam, mas a Gulbenkian, como eu não tinha o tal pedido extra, eu recusei-me, porque eu queria, era pelo meu valor, não era meter um pedido para entrar. Levei 15 anos, até que na Slade School quem me ia ensinar era o Bartolomeu Cid, e disse: olha, para o ano já vou me reformar, não peças mais. E então aproveitei e disse ao Eduardo: é mesmo verdade? Vem, mas olha, há uma coisa que eu te vou dizer, eu estou muito mal visto na Gulbenkian e acho que tu devias convidar era o Júlio Pomar. E eu fui ao Júlio, que já o conhecia nessa viagem, a primeira que eu fiz a Paris. Eu fui ao ateliê do Júlio Pomar, portanto eu já conheci o Júlio em 1964 ou 65, por aí. E fui ao ateliê do Júlio e perguntei, ele disse que não se importava nada. Eu disse: olha, és a primeira bolseira que tem dois tutores. E foi muito interessante porque aprendi. O Júlio ensinou-me de uma forma e o Eduardo Luís ensinou-me de outra. Foi muito importante, foi tão importante que eu tive, além dos 2 anos subsidiada pela Bolsa, fiquei 1 ano subsidiada por mim, mais 1 ano. Porque encontrei um nicho de mercado lá em Paris, em que comecei a vender. E então fiquei mais 1 ano por minha conta. E não fiquei mais tempo porque estava-me a dar muito mal com o clima de Paris. E com os franceses, os parisienses sobretudo, que eram muito agressivos. Quando viam-me, apesar de ter este aspecto, eles sabiam que eu não era parisiense e era muito agressivo e eu não aguentei. E estava sempre a adoecer, então troquei. Ora, agora vamos falar dos Courcheus. Os Courcheus são o amor e o desgosto de amor. Exato. 45 anos dos Courcheus. Custa-me imenso lembrar disso, porque foi uma tristeza enorme. E li um texto teu no teu blog. Sim, muito triste. Muito, foi uma grande tristeza. Eu comecei com o ateliê de uma forma muito alegre e muito, muito inusitada. Na Brasileira do Chiado, eu, quando estava a estudar o 5º ano, ia ensinar
no conservatório as disciplinas do ensino da escola, da educação visual, vamos lá. Mas era um braço da Francisca Ruda, que o Calvete Magalhães inteligentemente quis fazer uma experiência da Bauhaus no conservatório. E eu pedi ao Calvete, eu estava a dar aulas na Francisca Ruda, e pedi ao Calvete: olha, não se importa que eu vá para o conservatório? Assim, mas não estás satisfeita? Eu estou, senhor diretor, mas é que fica perto das Belas Artes. É que eu tenho que fazer o 5º ano. Teimosa, levei 3 anos para voltar à escola. E disse: olha, eu queria fazer o 5º ano, dava-me jeito de manhã ia às Belas Artes e à tarde ia para o conservatório. E parava na Brasileira do Chiado a comer um maçantes, juntamente com aqueles velhinhos todos à minha volta, com aquela gente toda que eu já referenciei e que fizeram várias... Eu fiz parte de várias tertúlias, graças à Brasileira do Chiado, foram muitas, e há um senhor do CNI que diz assim: a menina... não, eles queriam ver as minhas pinturas. Eu disse: pois, as minhas pinturas estão distribuídas em 3 sítios, que é nas Belas Artes, onde eu estou a fazer o 5º ano, no ateliê do Boal, que ele ofereceu-me porque eu tinha pouco espaço em Cascais, e em Cascais onde eu tenho a minha residência. Então isso é muito complicado. E esse senhor do CNI diz-me assim: a menina não tem ateliê porque não quer. Eu digo assim: como assim? Porque há um ateliê disponível para os ultramarinos. Eu era ainda uma ultramarina, estamos a falar de 1972 ou 71, para aí. 71, sim. 72 acabei o 5º ano. E eu fiquei assim muito admirada e não liguei, porque metiam-se muito comigo, que eu era muito bonita na altura, os velhotes todos e toda aquela gente andava tudo a plagiar-me, não é a plagiar-me, é a pagiar, é o que eu quero dizer, a pagiar. E eu não acreditei naquilo e não liguei nenhuma ao senhor. Até que ele encontra uma amiga minha e diz-me assim: olha, peça a essa menina que me deu o currículo que eu vou-lhe meter os papéis para o CNI, que ela tem direito a um ateliê de ultramarina, que ela tem tudo para ser ultramarina, só que vai ter 2 anos de ateliê. Olha, eu resolvi encarar o senhor porque percebi que era verdade. Não acreditei que uma semana depois tinha uma carta a dizer: você tem o ateliê 29, e na carta tinha a chave do ateliê. Eu disse: eu não acredito nisto. Porque eu estava habituada a levar muitas partidas, porque como era de Angola, havia muita gente a fazer-me partidas. A ultramarina. Aí a Maria José Monperra, a tal do teatro, que eu à noite andava sempre nos bastidores, claro, do teatro, etc., que eu gostava imenso. Aliás, se eu não fosse artista plástica, era atriz. Eu gostava. Pois, eu tinha essa pergunta artilhada. Sim. Se não há aí um ladozinho de alguma coisa que não se concretizou na tua vida. É verdade. Atriz. Exatamente. E voltando à história dos Corochéus, eu não acreditei até à última. E peguei na Margarida, anda comigo, vamos lá ver os Corochéus, que eu nem conhecia os Corochéus. E ela é que subiu e disse, deu a chave, abriu e disse: tu tens aqui um grande espaço para pintar. Eu disse: mas é mesmo verdade. Subi, tal eram as partidas que me faziam, não é? Que eu, para acreditar, tinha que ter sempre alguém na frente. E fui e fiz do ateliê. Agora posso dizer, na altura não era proibido, que é uma coisa estúpida, porque os ateliês em Paris, por exemplo, pode-se viver lá, pode-se dormir. Troquei a minha casa, que era arrendada, para o ateliê, e vivi ainda 15 anos lá no ateliê. E foi de facto um espaço que me trouxe muitas recordações muito, muito, muito agradáveis. E em 2019, não foi? 18. 2018. Foi uma tristeza. Foste para casa com o seguinte projeto: vou-me refugiar, vou ficar em minha casa, e acabou. Não acabou, felizmente, mas entretanto a natureza também não te ajudou muito, ajudou. Porque não. Em determinada altura tiveste problemas mesmo com as mãos. Graves. Fui operada à mão, calcifiquei a articulação do braço direito, tudo isto porque trabalhei exageradamente dimensões grandes. Eu sou pequena, tenho só 1,5 m, mas tenho a mania das dimensões grandes, lá está, é as piscinas.
Eu mergulho. E não vejo, e trabalhei muitos anos, essas dimensões grandes que paguei com o corpo. E mais, contraí outra doença, que foi os óleos. Lá estão. Os óleos e os pigmentos, a água ras. Tu já falaste Que eu trabalhava vezes, com mãos. Já falaste muitas vezes de que tens trabalhado muito ou que trabalhaste muito. Muito. Isso significa que dás realmente a razão ao princípio, inspiração e transpiração. O mais possível. E sangue, que eu sangrava e não sabia, porque continuava a trabalhar. Assim, cheguei a trabalhar 10 horas seguidas, era uma coisa louca. Eu dava-me loucamente à arte, à pintura. Claro que paguei bem caro. Paguei caro com a saúde e não pude fazer família, que hoje com esta idade tenho muita pena. Era inevitável eu perguntar-te. Nunca casaste? Nunca casei. Nunca foste mãe? Não. No teu balanço de vida neste momento, isso é um lapso? É um erro? É o quê? Eu nem sei o que te diga. Eu na altura não pensei esses anos todos, porque estava tão entregue à pintura, à arte, não é só a pintura, a arte toda, inclui tudo o que tu possas imaginar, artes plásticas. Só depois de parar é que percebi que já era tarde de fazer família. E adorava crianças, adorava ser mãe e adorava ter um companheiro. Mas infelizmente não encontrei também. Eu também não podia viver contrariada, não é? E contrariar o outro. Aliás, cheguei a ter propostas de casamento e eu dizia sempre: eu tenho muito mau feitio. Não espero por mim, não esperes por mim. Estas perguntas incomodativas do Porto continuam no teu dia-a-dia? Era porque eu sempre pus à frente. Eu tenho um defeito muito grande. Aliás, vários, mas este é contra mim, que eu sou muito teimosa e se tenho um objetivo, eu não olho a meios para chegar a esse objetivo. A meios quer dizer, eu estou centrada, estou focada nesse objetivo, portanto não há ninguém que me possa desviar. Eu acho isso um grande defeito. E tiveste também o privilégio, por exemplo, de ilustrar com mosaicos não só as estações de metropolitano, mas também as estações de comboios. Caminhos e mesmo assim desrespeitaram-te relativamente a uma delas. Sim. E tu moveste uma ação. Fui a primeira artista, penso eu, que pôs o metro em tribunal. Porque a estação do metro Martim Moniz, eu não passava lá há 15 anos. E quando passei eu tive um choque brutal. Porque partiram muitos azulejos só para pôr uma cabine telefónica, por exemplo. As instruções para os utentes, punham para a casa a tapar o meu trabalho. Eu disse, eu tive 5 anos a trabalhar para esta estação, que é tudo pintado à mão. E fazem agora isto. Eu quando fui ter com o presidente do metro, eu disse, olha, sabe o que é que eu sinto? Que o meu filho, porque a arte para mim, a pintura, todos são filhos meus, não é? Eu não tive filhos fisicamente, mas a arte fez de mim vários, pronto. És mãe de muitos filhos. Mãe de muitos filhos. E eu disse, olha, o meu filho já perdeu os braços, as pernas, qualquer dia para da cabeça. E fiquei muito triste, movi uma ação contra o metro, porque havia aquela lei que os artistas, os meus colegas, não se servem muito, infelizmente, que é a lei do autor. Eu estava protegida pela lei do autor, portanto eles não podiam fazer nada daquilo que fizeram. Com a proteção da lei do autor. Bom, eu consultei um advogado, aliás trabalhou comigo ainda há quase um ano, e eu falei com outro amigo também advogado e perguntei, olha lá, os processos duram quanto tempo? Olha, eu tenho um há 20 anos. É melhor fazeres um acordo, se puderes fazer, porque vais andar muitos anos e isso vai ser uma trabalheira. E vai ser muito mal para ti, vais gastar muito dinheiro. E eu resolvi então, não sabia que o presidente tinha assumido funções naquele ano, portanto ele não sabia o que é que estava a passar. E é engraçado que eu, quando telefonei para a presidência, porque o meu advogado não me aconselhou a falar com o presidente, mas eu sou sempre teimosa, não é? Lá está, o meu espírito teimoso.
Depois de ter falado com outro advogado, meu amigo, eu disse, não, eu não vou andar com 80 anos ainda com este processo. Vou falar diretamente, sem dizer ao advogado, com o presidente. Pode ser que ele tenha alguma razão ou alguma proposta, vamos ver. E assim foi. Curiosamente, a secretária diz, olha, o Sr. Presidente está à sua espera. Quer hoje ou quer na segunda-feira? Se for hoje, é a hora do almoço. Segunda-feira é às 4. Deixa lá o senhor almoçar em paz. Vou segunda-feira. Fui segunda-feira sozinha. E ela, a secretária disse uma coisa muito engraçada. Diz assim, olha, a senhora fez com que os fins de semana do Sr. Presidente são a visitar todas as estações de metro. Porque ele não sabia o que é que se estava a passar. E ele foi muito honesto e disse, minha senhora, eu tomei posse este ano, a senhora é que me levantou, vamos lá, a lebre, e estou agora a ver em que estado é que estão as estações. A senhora tem toda a razão. Agora é assim, ou a senhora retira a queixa e nós fazemos o que é possível, porque havia azulejos de sobra que nós na fábrica damos sempre as sobras. Vamos ver o que é possível fazer do atentado que aconteceu, dos meus colegas anteriores, eu não tenho nada a ver com isso, e vai à estação com o engenheiro daqui, com o seu advogado, e vão ver o que é possível fazer. E assim foi, eu retirei a queixa, e eles, na semana seguinte, o homem foi impecável. Arranjou e ainda mandou fotografias, ficamos amigos. Pronto, olha... Acabou bem. Mas a estação, infelizmente, já não é a mesma. Pois, eu já nem passo lá, para não ter mais desgostos. Olha, duas questões para mim fundamentais para nós, enfim, terminarmos esta conversa que seria interminável. A inteligência artificial e a arte, como é que se vão relacionar no futuro? Eu tenho muitas dúvidas porque a arte tem alma. Quem faz a arte dá-lhe alma e espírito, uma coisa que a inteligência artificial não pode dar. Então, digamos, a inteligência artificial desvaloriza a condição humana no que respeita às artes. Sem dúvida. Pode ajudar outras áreas. É capaz de até ser, enfim, uma mais-valia, mas só ajudar, porque a mão do homem é insubstituível, não é? Eu acho. Ora, o estado da arte em Portugal neste momento. Tu vives um momento que eu acho que é muito bonito, que é o repouso da carreira, apesar de tudo a produzir fundamentalmente a aguarela, e já com algum efeito de distância, como é que está o estado da arte em Portugal? Foi sempre o parente pobre da política, não é? E cada vez está pior. Há mais artistas do que no meu tempo em que eu comecei. Há imensos artistas agora. Agora qualquer um artista. E de facto eu acho que o estado da arte para mim não é muito saudável. Minha querida, qual é o quadro que ainda não pintaste? Ui, são tantos. Eu gostaria de voltar a pintar ao óleo, por exemplo, que é impossível, por questões de saúde, não é? É impossível, mas gostaria imenso. O tema, em vez de pensarmos só no material, o tema. Tens algum tema que ainda não abordaste? Uma pintora como tu, muito gestual. Eu também, além de ser gestual e abstrata, como fui considerada há muito tempo, eu também faço figura. Sim. Tu sabes e disso. linda. Obrigada. Há um tema que, por razões de saúde, eu não abordo, porque, segundo um colega meu que eu lhe disse e confessei disso, eu devia falar do que se está a passar no mundo, as guerras. Eu vivi uma, vivi em sobressalto também em Paris, quando foi as bombas. Portanto, essas coisas que estão a acontecer no mundo não me são indiferentes. E eu, de facto, eu disse uma vez a esse meu colega, eu gostava de pintar uma revolta, qualquer coisa que chama a atenção contra esses senhores da guerra. E ele disse uma coisa que é verdade, o dia em que tu fizeres isto, tu morres. E eu gostaria de pintar qualquer coisa, denunciar tudo o que se está a passar. Então, neste momento, atualmente, está tudo tão escuro que eu até as aguarelas já tenho medo de pintar.
Já não pinto com a mesma. Como é que te explicar? Com a mesma Podes falar de alegria? alegria, exatamente, é isso mesmo. Olha, um beijinho para ti e muito obrigado. Um beijinho. Mas esta Júlio. conversa foi feita com alegria. Foi, a conversa foi, mas os tempos é que não estão nada, estão um bocado pesados. Muito obrigado. Obrigada. Mas quase sempre o lar dos